Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do assunto que até está na moda, né? Nos fala muito na questão da UIF, COAF. Ontem saiu o relatório da medida provisória e voltou a se chamar COAF. Interessante que o pessoal aqui foi rápido, o crachá já está COAF. Eu queria agradecer muito a esta oportunidade. Gostaria de dizer que, para mim, me sinto feliz em estar aqui. Tenho uma admiração profunda pelo Dr. Luiz Lemos. Quando eu cheguei, eu integro o COAF ou a UIF desde fevereiro. O Dr. Luiz Lemos foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Ele frequenta com regularidade lá a unidade de inteligência financeira e é uma pessoa realmente admirável, né? Amanhã fazendo 90 anos e uma pessoa tão ativa e com tanto para contribuir, para ensinar. Bom, como foi colocado, eu sou diretora de inteligência financeira e eu acho que nesses eventos aqui, normalmente, quando a UIF vem falar sobre PLD aqui, se fala muito sobre a supervisão. Hoje eu queria trazer para vocês uma outra visão da UIF, não falar sobre supervisão, sobre resolução, sobre as normas, aquelas normas que existem, que precisam ser cumpridas e que muitas vezes tem tanta coisa para se fazer no dia a dia que a gente cumpre a norma, faz assim, tá ok, mandei, me livrei da responsabilidade. Então eu venho aqui colocar para vocês uma outra visão. Eu estava até comentando agora há pouco no intervalo que o sistema de PLD ele só funciona se todo mundo estiver junto e cooperando e andando para o mesmo lado. E aí é setor público e setor privado. O sistema de PLD, o sistema de lavagem de prevenção à lavagem de dinheiro, ele é importante não só para o Estado, ele é importante para a economia. É importante para que os negócios, que o ambiente de negócios de um país seja confiável. É importante para que o país tenha um grau de investimento positivo. Então, assim, a PLD não é alguma coisa que se inventou aqui no Brasil. A gente tem muitas normas, e eu concordo, e eu ouvi aqui a questão de simplificação, da questão tributária. Tem várias outras. Tem um excesso de normas de legislação, mas PLD é um assunto mundial. É um assunto que, se o nosso país, por exemplo, o ano que vem, nós teremos a 4ª avaliação do GAFI. O Brasil será a 4ª rodada de avaliação do GAFI. A última foi em 2009. 10 anos depois, ontem, nós estávamos vamos dizer assim, num processo de follow-up, que eles chamam, porque o Brasil não tinha cumprido na avaliação de 2009, todos os quesitos, e o Brasil vinha sendo acompanhado. Faltava uma legislação sobre terrorismo e uma legislação sobre congelamento de bens de terroristas ou de pessoas listadas como terroristas. Em fevereiro, o ministro Moro se empenhou pessoalmente e foi à reunião do GAFI, levando, né, a lei de financiamento do terrorismo. Ficou faltando um decreto. Essa semana, os meus colegas estavam lá, estão ainda, né, na reunião do GAFI, cuja sede é em Paris, e ontem veio a notícia que, finalmente, o GAFI aceitou aquilo que o Brasil fez, o decreto, enfim, julgou como suficientes e o Brasil conseguiu encerrar, em 2019, a avaliação de 2009. Então, nós saímos do follow-up
Isso é uma grande notícia. Por outro lado, nós temos que considerar que o ano que vem nós vamos ter outra avaliação do GAFI. Já vamos chegar na 4ª rodada. E essa 4ª rodada, os avaliadores que vêm no Brasil, eles não vêm para avaliar se a gente tem a legislação. Eles vêm avaliar uma coisa diferente. Se existe a legislação e se existe efetividade na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, nós temos uma tarefa muito mais difícil, porque o avaliador do GAFI, ele vai chegar, enfim, vai procurar um dos senhores e vai perguntar quem é o seu responsável pelo PLD. Aí você vai apresentar essa pessoa aqui. E o avaliador vai perguntar para ele se essa pessoa tem noção dos riscos do setor. Então, é um processo que a gente não controla. A UIF não controla. Os senhores não controlam. Os supervisores não controlam. Essa avaliação é uma avaliação que o país não tem controle sobre ela. Então, se a pessoa que é responsável pela supervisão pelo PLD não conhece as normas de PLD, não conhece os riscos do seu setor, isso demonstra o quê? Demonstra que, ainda que exista uma lei, não existe efetividade. Então, isso é muito sério, porque nesse mundo globalizado em que a gente transaciona, os bancos brasileiros transacionam com os bancos do mundo inteiro, em que a gente faz remessas via SWIFT, em que a gente tem exportações, importações, uma avaliação negativa do GAFI compromete seriamente isso. O Brasil entrar para alguma lista, para essa lista que eles chamam lista gris, significa que você pode ter problemas para receber dinheiro de exportação que você fez. Você pode ter problemas para um banco brasileiro abrir uma filial no exterior, ou para um banco estrangeiro entrar no Brasil. Eu gosto de citar um caso que é importante a gente trazer realidade, né? Quando o Irã foi incluído na lista gris do Brasil, os exportadores brasileiros que exportavam para o Irã ficaram impedidos de receber o dinheiro das suas exportações, porque o banco na Inglaterra congelou os fundos do Irã. Isso significou que a Caixa Federal Brasileira, o banco brasileiro, um banco estatal, teve que arcar com esse prejuízo dos exportadores que não receberam o seu dinheiro. Então, assim, só um exemplo para vocês do que significa hoje a gente ter o Brasil ser submetido a uma avaliação do GAFI e não sair bem nisso. Então, isso é um problema que a UIF resolve sozinha? Não. Porque hoje a palavra é abordagem baseada em risco. Grave bem isso, abordagem baseada em risco. E quem é que conhece o risco do setor? O setor dos senhores, de fomento mercantil. Quem é que conhece o risco? Eu não conheço o risco. Quem conhece o risco são os senhores. Então, a política de prevenção de lavagem de dinheiro baseada em riscos tem que ser desenvolvida pelo setor. Cada um dos senhores individualmente tem que saber o risco da sua atividade e o setor precisa conhecer os seus riscos. E aplicar os mitigadores. É claro que essa mitigação ela tem que ser feita de acordo com o tamanho da empresa. Se tem uma empresa de factoring com 100 funcionários, que tem, enfim, 500, 1.000 clientes, a política de prevenção é uma. Se tem uma empresa pequena, é outra. Mas a política de prevenção precisa existir. E como tem o ex-presidente do COAF, o doutor Gustavo, né, eu assisti várias palestras dele, e uma das coisas que ele falava, e que eu acho muito interessante, que ele diz assim: uma coisa é passar uma barata por esta sala e ninguém percebê-la. É normal. Né? Outra coisa é um elefante atravessar aqui na frente e a gente não perceber. Então,
Lavar dinheiro é isso. Eu não quero que os senhores vejam tudo, olhem tudo. Não. Mas precisa existir uma política, regras de avaliação de risco, precisa existir indicadores precisos para que, se algum elefante, médio, pequeno ou grande, começar a atravessar a sala, dispare um alarme. Então, assim, a ideia da minha apresentação aqui é falar um pouquinho para vocês da estratégia mundial. Não vou entrar em detalhe, porque todos vocês já devem ter ouvido um pouco disso aqui, né? Em 1988, nós temos o marco vamos dizer assim, o marco mundial que traz a lavagem de dinheiro, a prevenção, ao combate à lavagem de dinheiro como uma política internacional, né? E por quê? Aqueles que gostam de ler, eu até recomendo, assim, tem uma série, aliás, um documentário muito interessante, que talvez alguns já tenham assistido, que é o Cowboy Cocaines, que é sobre a atuação das organizações criminosas que vendiam drogas nos Estados Unidos nos anos 70 e a atuação deles em Miami. Tem até um livro que foi publicado recentemente que chama Hotel Scarface, que é uma pesquisa de um jornalista sobre o mesmo assunto. E nesse livro, no documentário também, mostra o cenário da sociedade americana, especialmente ali de Miami, naquela época dos anos 70, em que todos os grandes traficantes, né, se instalaram em Miami. E em Miami todo dia abria um banco. Dia sim, dia não, abria um banco. E eles usavam aquela estrutura para lavar dinheiro. Então, o que aconteceu? As autoridades de persecução penal foram se dando conta, os congressistas, que não adiantava prender um líder ou uma pessoa ou 10 pessoas de uma organização criminosa, porque só o encarceramento não resolvia, porque o crime organizado continuava tendo dinheiro para se financiar. Então, caía um líder, entrava outro. E surge a ideia de que nós precisamos encarar esse problema de forma diferente. E qual a forma de encarar isso? Vamos cortar o financiamento dessas organizações. E aí surge essa ideia de vamos atuar na lavagem de dinheiro. E isso começa inicialmente com o tráfico de drogas, passa para outros crimes, como corrupção. E hoje a gente tem vamos dizer assim, um conceito no mundo inteiro de que vai se combater o crime organizado através do estrangulamento financeiro. Isso serve para qualquer organização, para PCC, para Comando Vermelho, para corrupção, qualquer tipo de crime. Tá? Então, depois de 1988, que foi a Convenção de Viena, no ano seguinte foi criado o GAFI. Aí está a sigla em inglês, né? Financial Action Task Force. O GAFI ele surge como uma organização intergovernamental, criada a princípio pelo G7, pelos países do G7, e o Brasil foi um dos países que também foi convidado a ser membro. Então, o Brasil é um dos membros aqui na América do Sul, só Brasil e Argentina são membros, têm assento, né? Os outros países são representados através do GAFILAT, que é o GAFI de todos os países da América Latina. Bom, em 1988, o Brasil implanta a primeira lei de lavagem de dinheiro, e nela é criado o COAF, né? O COAF como a unidade de inteligência financeira do Brasil. Logo em seguida, em 2001, a gente tem a Lei 105, que é a lei de sigilo bancário, que permite que o COAF tenha acesso às comunicações dos bancos, porque até então o COAF não tinha acesso à informação que vinha de banco, só tinha a informação assim, ó,
O Bradesco comunica que fulano de tal fez uma operação suspeita, mas não me dizia o quê, não me dizia o valor, não me dizia quem, por quê, o porquê que era suspeita. Então, a gente brinca que até 2001 o COAF fazia fofoca, dizia, ó, fulano está fazendo uma coisa errada. O que é? Não sei. Bom, essa lei 105, então, ela traz essa possibilidade de que o COAF comece a receber informações detalhadas de operações suspeitas. Depois, em 2012, teve uma modificação na lei de lavagem de dinheiro, que foi bastante importante, porque até 2012 a lei ela tinha uma lista de crimes que eram uma lista de crimes antecedentes, então só se falava em lavagem de dinheiro se existisse um indício do crime antecedente, fortes indícios do crime antecedente. Então era tráfico de drogas, sequestro, tinha uma lista, né? No mundo da lavagem de dinheiro se considera uma lei que tem uma lista de crimes antecedentes como uma lei de segunda geração. Em 2012 a gente evoluiu, cortaram essa lista de crimes antecedentes e a lei de lavagem de dinheiro passa a ser uma lei de terceira geração, onde qualquer infração penal pode ser crime antecedente lavagem de dinheiro. Em 2013, uma lei muito importante, que é a Lei 12.850, que é a lei que define o que é organização criminosa. Ela dispõe também sobre os meios de prova, onde surge essa figura de colaboração premiada. Surge também, como meio de prova, o trabalho conjunto entre várias autoridades, né? O trabalho, vamos dizer, essas forças-tarefas, né? Ainda que elas já existissem na prática, a Lei 12.850 ela fala dessa cooperação. 2016 também é um marco na questão da lavagem de dinheiro, pela lei do terrorismo, que até nesse momento nós não tínhamos. E 2019, então, nós tivemos a Lei 13.810, que é a lei do congelamento de bens de terroristas, né? Bom, no início do ano, então, houve uma modificação na Lei 9.613, e o COAF foi para o Ministério da Justiça. Eu vou mais tarde mostrar para vocês como é que ficou a estrutura do COAF com essa modificação. Para nós foi bastante importante e eu vou mostrar como que o COAF conseguiu se estruturar muito melhor nessa ida para o Ministério da Justiça. Mesmo tendo retornado para a economia, agora para o Banco Central, o importante é que essa estrutura organizacional foi mantida, né? E agora, então, né, com a medida provisória, a gente está no Banco Central. Mas uma coisa que foi bem interessante na medida provisória, nosso ponto de vista, é que até a medida provisória, quadro técnico do COAF e conselho, o conselho que agora é deliberativo do COAF, estavam misturados. E a MP, ela deixa isso muito claro. Quadro técnico é uma coisa, conselheiro é outra. Conselheiro, ele faz parte do COAF para relatar processo e julgar processo dos seus supervisionados. Mas um conselheiro do COAF, eu gosto de deixar bem claro isso, não tem acesso a nenhuma informação de inteligência, a nenhum relatório de inteligência. É uma coisa completamente separada. Então, quando se diz aí, o conselheiro... Agora estavam discutindo que o conselho ia poder ter pessoas da iniciativa privada, enfim, que iam ter acesso. Eles não têm acesso a nenhuma informação de inteligência financeira. O quadro técnico é completamente separado. Então, o relatório de inteligência, inclusive, ele é tão compartimentado que, inclusive, pessoas que trabalham em outra diretoria não têm acesso. Por exemplo, o pessoal da diretoria de supervisão não tem acesso ao conteúdo do relatório de inteligência financeira. Bom,
A Lei 9.613 coloca que o COAF deverá, então, receber a comunicação dos setores obrigados. Eu não gosto muito dessa terminologia, porque eu imagino vocês muito mais como reportantes, setores reportantes, entidades reportantes. Essa coisa de obrigados, lavagem de dinheiro é um tema que afeta a sociedade como um todo, né? A criminalidade que está aí fora afeta a vocês todos, né? Então, eu entendo que nós temos que mudar um pouco essa ideia do privado e do público. Em lavagem de dinheiro, nós temos que ser uma força única. Então, a gente recebe essas comunicações dos setores obrigados. Tá? Então, não é o IFE que decide o que é suspeito. Quem é que decide o que é suspeito? São os senhores, são o PLD do banco. É que me diz, essa operação não parece se encaixar, tem alguma coisa estranha. Não é ao IFE. Né? Eu não tenho acesso ao extrato bancário de ninguém. Eu recentemente estive numa palestra na Febraban e o presidente da Febraban colocou que no Brasil, no ano passado, teve 78 bilhões de transações bancárias. O COAF recebeu 3 milhões. Então, vejam que é um universo muito pequeno. Eu não tenho acesso a isso que se fala, às vezes, na mídia, aí, muito que o COAF consegue devassar a vida das pessoas que tem. Eu não tenho acesso, nós não temos acesso a extrato bancário. Apenas as comunicações que os setores entendem que referem-se a operações suspeitas. Né? E, bom, a gente recebe isso, faz uma análise dessas comunicações, né? Usando outras bases de dados que a gente tem acesso à GFIP, tem acesso ao Infoseg, que é uma base de dados sobre possíveis processos criminais. Né? Então, tem uma série de dados. Não tenho acesso, por exemplo, à base da Receita Federal. Tenho acesso à parte de cadastro. A DOI que são as operações imobiliárias de cartório. Ou seja, dados que não são relativos ao sigilo fiscal. Nós não temos acesso. Em que pese que quase 70% das UIFs do mundo tenham acesso a dados fiscais também. No Brasil, nós não temos. É bom desmistificar isso. E, ao final, então, julgando que aquela comunicação que eu recebi realmente se trata de uma operação suspeita de lavagem de dinheiro, eu vou fazer o encaminhamento às autoridades competentes, que são o Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, enfim. Bom, setores obrigados, né, e reguladores, interessante para mostrar para vocês, eu até destaquei aqui a ANFAC, né? A ANFAC estaria... Acho que parou de funcionar. Não, aqui. Vou voltar. Então, a ANFAC estaria aqui como as factories, elas estão baixo a supervisão da UIF, né? Mas todos os entes que reportam, né? Até a própria Polícia Federal agora faz a supervisão aqui das transportadoras de valores que também precisam fazer comunicações de operações suspeitas. Bom, a estrutura atual da UIF, isso aqui é bem interessante, porque antigamente a UIF ela não tinha essas duas diretorias que tem aqui. Ela tinha uma única diretoria que era supervisão e inteligência. Então, a partir de fevereiro desse ano, a UIF tem duas diretorias. Tem nós temos o plenário, o presidente, uma diretoria de inteligência financeira e uma diretoria de supervisão. Então, até eu não trato assuntos de supervisão. Então, se vocês me perguntarem alguma coisa da norma, da resolução que regula a atividade factoring,
eu vou conhecer um pouco nos aspectos operacionais, mas nos aspectos de supervisão, isso fica com a diretoria de supervisão. Segunda-feira deve estar assumindo a diretoria de supervisão o ex-conselheiro e, por parte do Banco Central, o Rafael Ximenes. Deve estar assumindo a nossa diretoria de supervisão. Bom, a diretoria de inteligência, ela tem aí 4 coordenações. Uma coordenação responsável pela gestão da informação. Essa coordenação é uma coordenação que a gente está investindo pesadamente, porque nós entendemos que com a quantidade de informação que nós temos, nós precisamos trabalhar com inteligência artificial, com mineração, com modelagem de dados. O ano passado falei para vocês que recebemos 3 milhões de comunicações, esse ano devemos receber mais de 3 milhões, e nós somos 74 pessoas trabalhando na UIF. Na área de inteligência financeira temos aí umas 20. É impossível 20 pessoas tratarem 3 milhões de informações, né, 3 milhões de comunicações. Então, inteligência financeira será o salto de qualidade. E eu digo que é a única maneira da UIF sobreviver, se não tiver um investimento pesado em tecnologia. Então, o que nós estamos fazendo? Nós tínhamos 34 funcionários no início do ano. O ministro Moro, tem que reconhecer que foi o empenho pessoal dele. Nós conseguimos, a UIF hoje tem 75 pessoas. Nós ainda não chegamos no ideal. Para vocês saberem, o IF do Paraguai tem 80. O FinCEN nos Estados Unidos, mais de 250. O FinTrack do Canadá tem 250 também. O TrackFin, que esse eu acho que é o da França, tem também em torno de 150 pessoas. E nós temos 75. Nós temos uma coordenação de monitoramento e risco, que é quem recebe as comunicações e avalia se elas têm risco ou não, se elas devem ser tratadas ou não, ou se elas devem ir para uma base de informações. Uma coordenação de inteligência financeira, que faz a análise e a produção dos RIFs, e uma coordenação de operações especiais, que essa coordenação ela foi criada na nova estrutura, ela não existia. E essa coordenação, a função dela é trabalhar especificamente facções criminosas, tráfico de drogas, corrupção, mas trabalhar isso de maneira mais próxima às autoridades de persecução penal. Nós temos um sério problema no nosso país, que são organizações criminosas, e nós precisamos enfrentar essas organizações criminosas com estrangulamento financeiro. Você sabe que nós estamos exportando, né? O PCC já está no Paraguai, já está na Bolívia, e 1 ano e meio atrás eu estive no Paraguai dando uma palestra de lavagem de dinheiro, e naquela época o tal do Marcelo Piloto, não era PCC, mas acho que era Comando Vermelho, tinha matado uma moça na cadeia, porque ele não queria ser deportado para o Brasil, né? Então, ele conseguiu corromper os guardas da prisão e trouxe uma moça, enfim, pagou uma moça para ir até a cela dele e matou lá com mais de 18 facadas a moça, para que o Paraguai não extraditasse. E o presidente do Paraguai disse que ele não ia segurar bandido lá, e expulsou do país o tal do Marcelo Piloto. Então, assim, a gente vê que o Brasil está exportando crime organizado. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque o México nunca plantou um pé de cocaína, um pé de coca, e se tornou, né, o problema do narcotráfico no México foi seríssimo, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Bom, gente, o nosso processo de inteligência financeira ele funciona mais ou menos assim. Nós temos aí os setores obrigados, que fazem comunicações, nós temos as autoridades que nos comunicam, que estão investigando,
Então, a Polícia Federal vai lá no sistema e diz, olha, eu estou investigando um caso assim, assim, o João é laranja do Pedro, tem uma empresa fantasma, uma empresa de fachada, a gente suspeita que eles estão envolvidos em lavar dinheiro para o tráfico. Eu olho essa informação que a Polícia Federal trouxe e vejo se eu tenho comunicações sobre essas pessoas. Se eu tiver, eu vou elaborar um RIF e vou mandar para a Polícia Federal. É mais ou menos assim que é o nosso processo de trabalho. Então, eu recebo essas informações, esses inputs das autoridades, dos bancos, das factories, dos corretores de imóveis, faço uma análise desse material todo. Se for o caso, se eu julgar que existem indícios de lavagem de dinheiro, da prática de outros crimes e de lavagem de dinheiro, eu vou preparar um RIF e vou fazer a disseminação aí para as autoridades competentes. E tudo isso através daquela plataforma eletrônica que os senhores conhecem, que chama Siscoaf. O Siscoaf serve para tudo, para receber comunicação, para tratar a comunicação e para entregar a comunicação para a autoridade. Bom, as bases de dados que a gente usa aí, então, já tinha colocado, né, são cadastros, cadastro da Receita, o CNIS, cadastro de empresas, dados dos tribunais eleitorais, dados de SIAP, dados de Banco Central, de PGFN. E, claro, eu uso muito redes sociais, né? Porque a rede social, eu vi até vocês colocando aqui, importante divulgar na rede social, mas a rede social, a gente tem que ter até cuidado, né? Porque a rede social, hoje em dia, serve para tudo, especialmente para engenharia social, né? Muitas vezes as pessoas aí sofrem golpes por causa da rede social. E, obviamente, que eu também olho na rede social e muita coisa a gente encontra né? Eu costumo dizer que a atividade de inteligência dá para ser dividida antes do Google e depois do Google, né? A internet mudou a atividade de inteligência, né? Acho que assim se falava que 95% dos dados eles estavam disponíveis e 5% dos dados são o que em inteligência a gente chama de dado negado. Hoje dá para dizer que acho que 1% é dado negado. 99% está no Google. Né? E isso que, quando a gente faz uma pesquisa no Google, a gente só vê uma parte do que tem lá. Né? É uma pesquisa que, se você tiver uma ferramenta adequada, você consegue tirar muito mais informação. Bom, para falar em números, um pouquinho em números, né? Aí foi a gente tem aí total do que os bancos, que são, vamos dizer assim, o maior input do COAF, tem mandado. Vocês vejam aqui que em 2019, de comunicação de operação suspeita, quase 59 mil operações. E de comunicações em espécie, porque toda operação em espécie acima de 50 mil ela é comunicada automaticamente. Aí a gente tem aqui, ó, 1 milhão, em 2018, 2 milhões e meio de comunicações, em 19, no meio do ano, esse quadro do meio do ano, aí, quase 1 milhão e 800 mil comunicações. Né? Nosso banco de dados tem aí 12 milhões de comunicações de origem dos bancos. Aqui estão vocês, ó, os factories. Né? Então, em 2018, 7.800 comunicações de operações suspeitas e 350 em espécie. Claro que é bem menos que os bancos, mas se a gente imaginar aqui, ó, pelo tamanho do setor, tem uma quantidade bem considerável de comunicação dos senhores. Né? Então, assim, o que a gente precisa falar, e que eu vou falar mais adiante, é da questão da qualidade dessas comunicações. Isso é um grande desafio que a gente tem. Então, por que voltando àquela questão, né, de falar de inteligência artificial,
A gente fez um estudo de 2012 a 2016, cresceu em 140% a quantidade de comunicações que a gente recebe. Tem dias que a gente recebe 20 mil comunicações. Como é que eu trato 20 mil comunicações com 20 pessoas? Não tem como. 87% foi o crescimento de propostas de intercâmbio de polícia, Ministério Público. Uma quantidade, especialmente depois da Operação Lava Jato, cresceu muito isso, porque ficou muito em evidência a questão da lavagem de dinheiro, né? Então, toda autoridade que está fazendo uma investigação, ela vê na lavagem de dinheiro, em atacar a lavagem de dinheiro, uma maneira de ser mais eficiente. E é verdade, né? Então, aqui, vou passar rapidamente o nosso processo de trabalho. O processo de trabalho do COAF, ele é todo manualizado. E eu acho importante dizer isso aqui para vocês, porque tem uma crença de que, assim, eu vi na mídia se escreve muita bobagem, né? E eu já vi na mídia alguém dizendo assim, que o COAF vai lá, escolhe uma pessoa e diz, eu vou investigar o fulano. E trago o fulano e começo a olhar a vida. Isso não é verdade. O COAF tem um processo de trabalho todo manualizado. E aqui, nesse slide, vocês vão ver bem como esse processo ele é organizado. Bom, primeiramente, todas as comunicações, inclusive as dos senhores, chegam aqui, né? Eu costumo comparar isso aqui, não é porque eu trabalhei na Receita, mas com uma malha, né? Eu tenho uma peneira grande. Então, chega essas 20 mil comunicações do dia nessa peneira. A primeira coisa que ocorre é que o nosso sistema, nós temos um sistema eletrônico, ele vai olhar essas comunicações e ele já tem regras. Então, ele diz assim, por exemplo, eu recebo muita comunicação de lotérica, né? A lotérica fez depósito em dinheiro. A lotérica trabalha recebendo muito dinheiro. Então, em determinado momento do dia, ela precisa aliviar o caixa dela. Ela vai lá no banco e deposita. 2 horas depois, entrou muito dinheiro, lá vai a lotérica. Então, eu já sei que isso não é risco lavagem de dinheiro. Isso é atividade normal. Então, comunicação desse tipo, o meu sistema já vai olhar e vai dizer, olha, é aqui, ó. Eu tenho uma regra de diferimento. Ele vai dizer, não, isso vai para o banco de dados direto, não vou analisar isso aí. Vai para o banco de dados direto. Então, eu tenho uma série, comunicações de operação em espécie. Normalmente são comunicações muito pobres. A regra diz que elas são automáticas a partir de 50 mil. Então, toda operação acima de 50 mil chega lá. Às vezes eu vou olhar, não tem nenhuma informação adicional. Então, vai ela lá para o diferimento. Depois, o que sobrou, então, nessa peneira, que não foi diferido, ele vai entrar no que nós chamamos de modelo preditivo. Aí eu tenho uma ferramenta que chama o SAS, né? Que é uma ferramenta tecnológica em que eu tenho regras de tipologias. São regras que eu fui percebendo ao longo de 20 anos, estatisticamente, probabilidades de que ali tenha um problema de lavagem de dinheiro. Então, é feita uma análise pelo SAS dessas comunicações com as regras estatísticas dentro do modelo preditivo do SAS. Aí pronto. Muita coisa vai passar por essa peneira e vai lá para a base de dados sem ser analisada. Mas sobrou alguma coisa. Então, o que sobrou, né? Normalmente, operações suspeitas entre 200 e 500 por semana, varia bastante, né? Essas operações, elas vão para um analista. Aí a gente faz análise individualizada da comunicação. Então, uma pessoa vai receber, o sistema ele faz de modo automático, aleatório, de forma completamente impessoal, ele espalha aquelas comunicações para os analistas. Estes analistas, então, vão olhar essas comunicações à luz de outras informações para ver se aquilo realmente é alguma coisa que tem suspeição de lavagem de dinheiro ou uma coisa que tem uma explicação. Passo seguinte, esse analista vai levar essa comunicação a uma central de risco. E ali ele vai calcular o risco.
uma vez calculando o risco e tendo um risco de médio a alto de lavagem de dinheiro, ele vai abrir um caso. Esse caso fica numa central de gestão de riscos e prioridades. O que vai acontecer? Essa central de risco vai, então, aleatoriamente escolher uma outra pessoa e vai entregar esse caso para que essa outra pessoa... Né? Então, vocês estão vendo quantos passos... a gente faz assim uma separação das competências, né? Para que não haja uma contaminação. Eu não posso ter pessoalidade nesse sistema. Tá? E aí, no final, né, vai ser elaborado um relatório de inteligência financeira que vai... Né? Então, aqui é o que eu expliquei no slide anterior, meu tempo já está terminando, vou correr um pouquinho. Então, a comunicação, aquela que ficou na peneira, ela passa para uma análise individualizada. Essa análise individualizada vai considerar aí as bases de dados, inclusive as fontes abertas. Caso essa comunicação, o analista entenda, não há indícios suficientes de lavagem de dinheiro, ela vai automaticamente vir aqui para a base de dados. Se ela tiver indícios que realmente tem um crime acontecendo ali, que existe lavagem de dinheiro, o que acontece? Ela vem para cá, vai para a matriz de risco, se marca o risco. Se o risco for médio ou alto, ela vem para cá e se abre um caso. Então, todo um processo, nada é decidido assim, nada é feito porque eu quero fazer ou porque eu... E aqui eu queria rapidamente tomar um pouquinho do tempo de vocês. Eu trouxe 4 comunicações dos setores de vocês para fazer essa... Eu queria que, assim... Ontem até falei, o tempo não é muito, mas eu queria conquistar aqui os corações e as mentes de vocês, para que vocês entendessem a importância do trabalho de vocês. Como o trabalho de vocês pode ser importante para a gente mudar esse país. Não só em questão de corrupção, porque todo mundo só vê o COAF, corrupção, corrupção. Não, o COAF trabalha facção criminosa, tráfico de armas, tráfico de drogas. Isso é a nossa segurança, é o nosso dia a dia, a segurança da nossa família é a possibilidade de um país melhor. E o trabalho de vocês é importante. Então, aqui, por exemplo, essa comunicação é um exemplo de uma comunicação bem feita. Está difícil de ler aqui, eu vou tentar ler. Essa comunicação, ela diz o seguinte, a empresa importadora e exportadora realizou uma série... Acho que daqui é mais fácil de eu ler. Realizou, a empresa importadora e exportadora realizou uma série de operações de antecipação de recebíveis e não honrou os pagamentos, né, com a empresa... uma outra empresa, e não honrou os pagamentos. Em apuração mais detalhada, identificamos que havia também realizado uma série de operações contra as empresas e também não os honrou. Os sócios não possuem patrimônio no Brasil, os sócios possuem conta em paraíso fiscal, a empresa possui empresas no exterior, como sócias, e uma delas está em paraíso fiscal. Consideramos que a empresa tal está realizando má gestão, incluindo a possibilidade de se caracterizar como fraudulenta, além de ocultação de dinheiro. Um dos sócios que aparecem tem conta na Suíça, né? E consta que em 2008 ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal na investigação da Operação Influenza. Essa é uma comunicação bem feita. Ela traz informação. Ela é uma comunicação que seria bem avaliada. Tá? Essa aqui eu não vou ler para vocês, porque o tempo já está acabando. Ela é uma informação bem feita. Só que, assim, a pessoa que fez cometeu um erro. Ela assinou a comunicação e colocou o nome dela. O COAF jamais vai passar essa comunicação,
né, vai abrir o sigilo dessa comunicação, mas ela pode estar no RIF e as autoridades, muitas vezes, elas usam indevidamente os RIFs, elas colocam no processo e botam tudo ali. E se, por acaso, essa comunicação for de uma facção criminosa, a pessoa está se identificando aqui. Então, isso é importante que vocês alertem, para que, quando se faça a comunicação, a pessoa não assine lá João Antônio da Silva. Né? E aí eu também trouxe 2 casos de comunicações que não... assim, aqui, por exemplo, as informações adicionais, ela é uma operação aqui de... Ela coloca assim, ela enquadra como operação incompatível com patrimônio e capacidade econômico-financeira, né? E aí, ela, nas informações, quando ela tem que detalhar a operação, ela diz operação incompatível com patrimônio e a capacidade financeira. Mas o que é isso? Incompatibilidade de situação econômica e um negócio, você tem que saber, é 2 vezes, é 3 vezes, é 200 vezes. Se é 200 vezes, ou 100 vezes, ou, sei lá, 50 vezes, pode ser suspeita, mas se é 2, 3 vezes, será que isso é de comunicar? Né? E isso não traz informação agregada. Eu não posso fazer muita coisa com esse tipo de informação. E um outro caso aqui, que é o último, gente, aqui a pessoa reporta uma situação e no final ela diz assim, ó, operação cujo pagamento foi creditado na conta de corrente de terceiros, mas ela não identificou quem foi esse terceiros. Autorizada pelo cedente, o pagamento foi em depósito bancário. Pelo que acreditamos, não há suspeita de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Se não há suspeita, para que ela informou? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês precisam informar tudo? Não. Vocês precisam... O que vocês precisam é de critérios de risco. E olhar aquela operação, e muitas vezes está suspeita, não estou entendendo, liga para o teu cliente e pergunta para ele. E se ele tiver uma boa explicação, não precisa me comunicar. Porque vocês vão avaliar o risco. Se não tiver risco, não comunica. Não precisa. Vocês podem mandar menos comunicações, mas mandem com mais conteúdo. Né? Vai lá no cliente, faz uma visita, vê se a empresa do cara existe. Se existe, o cara está movimentando. Agora, se for um PEP movimentando uma empresa, muito dinheiro em espécie, bom, isso começa a ter um risco. Né? Mas, se tiver uma explicação, se o cliente tiver uma explicação e convencer vocês que aquela operação é correta, não comunica. Não tem necessidade. Né? A gente não está aqui para tutelar as pessoas e dizer, faça isso, não faça aquilo. A gente está aqui para prevenir lavagem de dinheiro e ocorrência de crimes graves. E não para ficar reportando tudo. E essa operação, gente, mesmo que tivesse risco, essa operação é de R$653. E isso é mais uma naquelas 20 mil que eu recebo todo dia. Então, gente, eu não vou conseguir passar tudo, mas eu queria dizer para vocês que eu considero que vocês são grandes parceiros. E já coloquei aqui que é importante que a gente, talvez, faça eventos como esse com o pessoal de PLD de vocês. Tá? É isso aí, gente. Obrigado.